Oi, gente. Ontem foi a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Eu assisti o jogo e trago aqui para vocês a análise do que eu achei que foram os melhores pontos da estreia e os piores. O jogo foi morno, o Brasil quase não criou, mas o Brasil conseguiu fazer uma coisa que estava tendo dificuldade de fazer: bloquear e ter uma defesa um pouco mais segura. Então, seguindo aquela tradição dos técnicos italianos, Ancelotti começa tentando ajeitar o esquema defensivo do Brasil. E um dos destaques, os dois destaques do jogo foram justamente do sistema defensivo. Estou falando de Alex, que é o Alexandro do Lille, não é? Zagueiro, que foi bem. Não foi assim uma partida espetacular, mas ele foi, sem sombra de dúvida, um dos destaques da defesa, né? Cortou várias bolas, se mostrou seguro, errou muito pouco, né? E o Casemiro, que volta à seleção, e embora também não tenha sido necessariamente uma partida brilhante do Casemiro, ele foi seguro, cortou bolas que poderiam ter sido convertidas em gols do Equador e novamente foi bem. Esses são os dois destaques positivos do time, né? Casemiro e Alex, que é o Alexandro do Lille. Lille por enquanto, eu acredito que ele vai em breve para um clube maior. Agora, destaques, assim, jogadores que jogaram na média, sabe? Que não foram nem tão mal nem tão bem. Temos o Wanderson e o Alexandro. Eu não achei a performance deles, não foi muito boa, mas também não foi assim horrível, né? Mas claro que são laterais que ficam devendo perto do que a gente já viu na seleção brasileira, e nós não temos assim muita coisa melhor. Talvez na esquerda o Carlos Henrique da Inter, e talvez na direita o Wesley sejam um pouco melhores, mas não acho que a diferença assim vai ser absurda. E o Alexandro e o Wanderson são laterais mais pensando numa segurança defensiva, né? O Wesley é mais ofensivo, embora tenha um contra um muito bom, né? Ser um jogador rápido e tal, mas é um jogador que ataca mais. Ele não é fraco na defesa, né? O Carlos Henrique tem mais força física, né? E outros jogadores foram mal. Vamos falar agora dos jogadores que foram mal. Eu achei o Bruno Guimarães mal. O Bruno Guimarães teve alguns bons passes no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi muito mal. E na posição que ele joga agora, tendo o Casemiro, tem que ser um jogador ali um pouco mais criativo, um pouco mais habilidoso. Acredito que valeria a pena pensar no Andréas Pereira no lugar do Bruno Guimarães, não é? Ou algum outro jogador ali que seja um jogador de meio de campo, mas que tenha mais habilidade, que seja mais criativo, que ajude na marcação, sim. Mas o Bruno Guimarães, eu não sei, não tem ido muito bem. O Gerson, considerando que ele volta ele teve uma pequena lesão e tal, ele foi mais ou menos. Também não foi tão bem assim não, mas foi melhor do que o Bruno Guimarães. Tiveram alguns momentos que o Gerson acertou alguns bons passes, né? Teve um momento que ele teve uma grande chance, né? Que a bola sobrou e ele tentou procurar o Vinícius quando deveria ter chutado, mas é compreensível. O Vinícius foi eleito o melhor jogador do mundo e ele imaginou que se ele colocasse o Vinícius em uma condição muito boa, o gol fatalmente sairia, né? Vamos agora para outros jogadores. O Estevão. O Estevão é um grande jogador. O Estevão tem muita habilidade, mas o Estevão já não estava tão bem nos últimos jogos do Palmeiras. E o Estevão teve uma participação que mostrou iniciativa, velocidade, mas não acertou tanto, né? Ele acertou um lançamento, um domínio, mas foi pouco, perto do que a gente sabe que ele é capaz de criar. O Vinícius teve alguns bons momentos, mas também distante do que a gente sabe que ele é capaz. E o destaque assim mais negativo do ataque foi o Richarlison. O Richarlison errou muito, errou domínio. Ele tentou fazer aquela coisa da parede, do jogador que recebe de costas e toca. Em geral, ele errava. Então, ficou com aquela sensação de que se o Brasil tivesse um centroavante, o Pedro talvez mais em forma, né? Teria feito um papel melhor de centroavante do que o Richarlison, né? Então, o Pedro em forma, sem sombra de dúvida, salta na frente. O Endrick é um jogador diferente, mais para jogada em velocidade. Também em forma, ao meu ver, é um jogador que estaria na frente do Richarlison, né? Até o Matheus Cunha
que está em ritmo de jogo, deve ser uma opção melhor para o jogo contra o Paraguai. O Richarlison não foi bem. Agora, do ponto de vista tático, o Brasil foi seguro. O Brasil não conseguiu criar muito, mas também não ofereceu ao Equador muitas chances de gol. O Equador não fez o Alisson trabalhar muito. Então a atuação do Alisson no gol foi discreta, porque o Equador chegou pouco, né? Não conseguiu ameaçar muito o gol do Brasil. A meu ver, o esquema com 3 meio-campistas e 3 jogadores mais ofensivos faz sentido ser mantido. Mas para ele, porque dá segurança defensiva, mas para ele ser melhor no ataque, ele vai ter que pensar em troca de peças. Ele vai ter que pensar na troca do Bruno Guimarães para um jogador mais criativo, mais ofensivo, né? Ele vai ter que pensar num centroavante diferente. E eu não gosto da ideia que algumas pessoas estão falando do Brasil jogar sem centroavante. Por que não? Porque o centroavante, um centroavante bom, ele oferece ajuda na jogada aérea defensiva e ofensiva. Ele oferece o jogo de costas. O Richarlison não está com condições de fazer isso. Mas pode ser o Matheus Cunha, pode ser o Pedro. Tem que se pensar em um outro jogador. Abrir mão dessa posição significa facilitar que as defesas dobrem a marcação nos pontas, dobrem a marcação no atacante de lado. E o atacante de lado no Brasil, se jogar mais enfiado, não vai conseguir receber bolas com espaço, com liberdade. Não vai conseguir, vai ser muito pouco provável. Os times jogam fechados contra o Brasil, né? Os times se protegem. Os times sabem da qualidade do arranque, do Vinícius Júnior, do Rafinha, da qualidade de finalização. Eles não vão oferecer muitos espaços. Então você precisa de um bom centroavante. Nós temos um centroavante espetacular? Não. Temos bons, como o Pedro, como o Endrick, como o Matheus Cunha. Não colocaria nesse momento o Richarlison. Torço para que o Richarlison se recupere, mas o Richarlison não fez uma temporada europeia tão boa e não está dando sinais que vai se recuperar. É possível ele se recuperar? Pode fazer uma grande partida contra o Paraguai, fazer gols, ajudar o Brasil, abrir espaços e tal, e se recuperar? É possível, até com a ajuda do Ancelotti, mas não parece provável. Não parece provável. E nesse sentido, acredito que o Ancelotti tem que pensar em alternativas. Eu entendo ele não ter convocado o Pedro porque está se recuperando de lesão, mas quando tiver recuperado, é um atacante, centroavante, mais qualificado. E esse tipo de jogador ele é importante não só para jogada aérea ofensiva e defensiva, mas ele é importante também para atrair a atenção dos zagueiros e dar mais espaço para os pontas. Se você tem um centroavante enfiado, teve um momento no jogo que o Richarlison se posicionou corretamente, não tocou bem na bola, mas se posicionou corretamente e o Vini ficou no 1 contra 1. Ficou no mano a mano. E foi nesse momento que o Vini passou e fez jogada de linha de fundo. Se você tiver um centroavante que ameaça, se você tiver jogadores que se infiltram dentro da área, um Andreas Pereira, por exemplo, que pode ser ele, não sei, mas o que é que acontece? Vai haver mais espaço para os pontas, vai haver mais espaço para o Vinícius Júnior, vai haver mais espaço para o Rafinha. O Rafinha que não tem nem tanto jogado de ponta, o melhor momento do Rafinha agora é como um jogador de meio de campo de chegada, que joga no meio, no esquema de 4-3-3, mas na verdade como 4-3-1-2. Talvez seja o melhor desenho para o Brasil. E um lateral direito mais ofensivo. Então Wesley no lugar do Wanderson, para um lateral direito dar profundidade, não é? E o Rafinha mais centralizado, caindo para os dois lados, e um centroavante ao lado do Vinícius Júnior, mais próximo do gol. Esse desenho provavelmente é o melhor. Mas para esse desenho dar certo, o jogador que está na posição do Bruno Guimarães tem que ser um jogador mais criativo. Tem que ser um jogador que ajuda na marcação, mas que tem bom passe, que faz gols, que tem uma certa ofensividade. Enfim, eu acho que Bruno Guimarães provavelmente não é o melhor jogador para essa função também. Embora seja um bom jogador, você não pode descartar ele completamente, mas ele realmente não vem se destacando na seleção brasileira, e eu acho que para meio campista tem que se pensar em outras alternativas, tem que se pensar em outro tipo de jogador, não é?
Se tivesse totalmente recuperado de lesão, em bom ritmo de jogo, eu acho até que o Oscar poderia se pensar nesse jogador mais recuado, como segundo volante. Ele tem mostrado no São Paulo que tem boa marcação, mas não está na forma física ideal, não está no auge físico, então não seria um titular inquestionável de jeito nenhum. Ele disputaria vaga com o Andrés Pereira, ele disputaria vaga com alguns outros jogadores ali do Brasil, né? Quem sabe, talvez o Andrés Santos, mas o Andrés Santos também não é um jogador tão criativo. Então, para essa posição, para a posição do camisa 8, o Brasil tem que buscar um meio-campista, sabe, com mais passe vertical, enfim. Se você tiver sugestão de qual poderia ser esse jogador, considerando que do outro lado temos o Gerson, que em forma tem jogado bem no Brasil, né? Ou talvez dois outros, né? Jogar com Andrés Pereira e, sei lá, e Oscar, ou outros jogadores que você gostaria de ver nessa posição do meio de campo, porque parece que o grande problema da seleção, além do centroavante, é o meio de campo. É o meio de campo. Nas laterais, pode-se pensar no Wesley, no Carlos Henrique, mas não temos, assim, tantas soluções também não, né? Enfim, é isso que eu penso sobre a estreia do Ancelotti. Ganhou um pouco mais de segurança defensiva, mas tem ainda que evoluir muito o time do Brasil nas suas movimentações de ataque, na criatividade. E isso daí, ele não tem muito tempo, então ele vai ter que pensar nesses nomes. Não acho que o problema seja o esquema. Não acho uma boa ideia o Brasil jogar no 4-2-3-1, por exemplo. Pode jogar no 4-2-3-1 contra o Paraguai. Se o Paraguai jogar todo atrás, pode abrir o Antony na esquerda, o Vini o Antony na direita, o Vini na esquerda, o Rafinha e um centroavante, o Matheus Cunha, e jogar só com Casemiro e o Gerson. Pode, jogos dentro de casa pode, mas tem que preparar o time para a Copa do Mundo, e na Copa do Mundo não vai poder jogar assim, porque vai perder o meio de campo contra seleções melhores, né? Contra seleções mais qualificadas. Então tem que pensar em meio-campistas. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Você concorda comigo? Você discorda? Deixe nos comentários. Se gosta do que a gente faz, assiste outros vídeos de análise aqui no canal Futebol Arte Real e Virtual. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.